Olá, tudo bem? Eu sou Leomir Bru, contador de histórias, encadernador, artesanal e escritor aqui de Palotina, interior oeste do Paraná. Hoje eu vou trabalhar com vocês a oficina Novas Vozes, publicação independente e encadernação artesanal. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho da minha trajetória dentro dessas vertentes, tanto da encadernação quanto da publicação independente. E em seguida eu vou ensinar para vocês, vou dar uma oficina, uma pequena aula de como a gente desenvolver um caderno como esse aqui, com esse tipo de costura que a gente chama de costura copta. Legal? Pois bem, eu comecei com a encadernação artesanal em 2017, quando eu morava em Florianópolis, em Santa Catarina, trabalhando com uma amiga na rua. A gente buscava outras formas de economia criativa e de resistência dentro de outros espaços artísticos também. E aí nesse processo, eu contando histórias e trabalhando com brechó também, a Lélia encadernadora e artista plástica, ela me ensinou a desenvolver os trabalhos com a encadernação artesanal. De lá para cá, eu incorporei esse trabalho dentro do meu trabalho enquanto contador de histórias, enquanto artesão, e expandi dentro das minhas possibilidades e anseios e vontades de fazer da encadernação meu ofício também. De lá até aqui, então, já são alguns anos trabalhando com a encadernação artesanal, dentro de vários espaços, levando para feiras e universidades esse trabalho artesanal. Eu trabalho com alguns modelos de encadernação. Eu trabalho com esse modelo, que é o modelo em corvim, que eu gosto bastante, né? Trabalho com fio encerado. Esses modelos aqui são em papel marfim, que é um papel que eu gosto bastante. Ele lembra bastante papel pólen, aquele papel que é utilizado para livros. Esse é o meu caderno pessoal, meu diário, né? Esse daqui é o diário anterior. Passou um ano comigo e agora está aqui guardando minhas lembranças, minha memória. Porque é dentro dessa perspectiva que eu trabalho com a encadernação artesanal, né? Entendendo que cada caderno é um espaço de diálogo, um espaço de manutenção de memória. Acredito que a nossa memória ela pode ser muito falha, muito traiçoeira, e o caderno artesanal é uma das formas da gente registrar a nossa memória e revisitar ela, que é muito importante, que a gente revisite nossas memórias. Eu acho que propor essa oficina num momento como esse que a gente está vivendo é muito legal, porque a gente acha que está dentro de uma rotina, às vezes muito maçante, mas quando a gente registra essa rotina, quando a gente abre essa possibilidade de diálogo com a gente mesmo, depois quando a gente relê isso e revisita, a gente descobre a potencialidade que aquele momento, que esse momento que a gente está vivendo hoje tem para nossa vida, e aí como tudo isso pode ressoar na gente daqui a pouco, no depois. Então, eu faço esses modelos também em corvim, eu não trabalho com nada de origem animal, esse material aqui da capa é o corvim. Todos os cadernos, como o que eu vou ensinar para vocês hoje, dos que eu produzo para venda, eles levam essa capa, né? Que é essa apresentação, essa folha de rosto, que tá escrito: esse guardião de memórias pertence a produto artesanal, apoie produtores e produtoras locais. E aí dentro ainda eu tenho poesias de minha autoria, que são momentos de respiro aí dentro do caderno que eu trago. Há algum tempo as poesias entraram também nos cadernos, também nesses guardiões de memória, e é uma forma de eu difundir minha palavra escrita também, além do meu trabalho artesanal com os cadernos.
A gente vai falar um pouquinho hoje, tanto da encadernação artesanal, como criação desse espaço de diálogo interno próprio, quanto da encadernação artesanal enquanto uma possibilidade para a publicação independente, tá? A publicação independente ela não é novidade, por mais que agora ela venha numa crescente dentro do mercado editorial. A publicação independente está muito associada a uma ideia dos movimentos de contracultura dos anos 80, com o movimento punk, né? A gente tinha naquela época o que a gente vai chamar hoje de geração mimeógrafo, que era uma geração que utilizou muito do formato de zine, né? O zine é um tipo de publicação independente, artesanal, caseira, que os movimentos de contracultura, principalmente o movimento punk, utilizaram para difundir, para disseminar as suas ideias naquele momento. Era uma forma barata e uma forma, entre aspas, fácil de fazer com que as ideias deles circulassem. E é tomando essa referência que hoje a gente continua fazendo as encadernações e as publicações artesanais, né? Uma forma independente, uma forma que a gente pode, de forma autônoma, desenvolver e também colocar para circular esse material com aquilo que a gente quer comunicar para nossa comunidade, para os espaços em que a gente circula. Mas também não é do movimento punk dos anos 80, não é dos anos 60, não é dali que vêm as publicações independentes, elas permeiam toda a nossa história. Se a gente revisitar a história da literatura, em várias escolas literárias a gente teve poetas, escritores, pessoas da palavra, né, trabalhadores da palavra, que de alguma forma utilizavam de publicações independentes para colocar os seus escritos para circular. E é dentro dessa perspectiva que a gente hoje vê uma crescente muito forte do mercado editorial de publicações independentes, uma vez que o mercado editorial tradicional ele vem numa decaída, né? Eu não vou entrar dentro dessa discussão específica do mercado editorial tradicional, mas se você der um Google aí sobre grandes editoras, sobre grandes livrarias que têm fechado as portas nos últimos anos, isso fica muito claro, né? Que a gente está num momento de mudança, de virada na forma de consumo do livro. Em razão também dos leitores digitais, Kindle, entre outros, mas também é uma forma como esse mercado funciona, né? Desse modo, esse mercado se burocratizando tanto nos últimos anos, um mercado que já foi sempre muito burocrático, mas cada vez mais foi burocratizando ainda mais as suas formas de inserir novos autores e novas vozes dentro desses espaços de circulação do livro, dentro da cadeia do livro, né? Essa cadeia produtiva do livro. A gente viu que os movimentos de publicação independente eles vêm crescendo. Como? Né? Tanto pelas próprias pessoas que publicam, quanto pela quantidade de feiras e espaços de exposição, troca, palestras, workshops que têm relacionados à publicação independente em todo o Brasil e não só no Brasil, né? O mercado internacional também vê isso como uma grande potência criativa, né? A gente está falando aqui de movimentos ainda de contracultura, ainda de resistência, então a gente não está falando dentro de uma cadeia econômica, mercadológica, não. A gente está falando de movimentos que resistem a essa ideia de capitalista de que tudo é apenas um produto e só. E aí, dentro dessa perspectiva, dentro desse movimento, dessa ideia de que a gente também pode criar o nosso livro e publicar, e que ele não precisa ser autorizado por ninguém, ele não precisa, né, receber o aval de ninguém para ser publicado. No ano passado, em janeiro do ano passado, eu lancei o meu primeiro zine, né, que é como a gente chama essas publicações artesanais. O meu primeiro zine, ele é o Chama, que é esse aqui. O Chama ele foi pensado, escrito, diagramado, impresso, encadernado, costurado, ou seja, eu participei da concepção até a venda do produto final, sou eu que vendo ele, participando de todos os estágios, todas as etapas de produção, né? Que é muito legal porque quando você compra um zine, quando você compra
Quando você adquire um produto de publicação independente, você sabe que o artista ele passou por todas as etapas, né? O artista está presente em todos os espaços daquela obra. E o que mais tem nesse livro aqui, no meu zine, no Chama, são espaços. A ideia do zine, desse zine foi trabalhar com as minhas potencialidades criativas, num processo que eu estava iniciando, essa experimentação de descobrir o zine. E aí, o resultado é o Chama. O Chama, ele tem, como vocês podem ver, muitos espaços em branco, né? Que é a ideia do respiro, né? A poesia, ela aparece em meio a esses grandes espaços de respiro e reflexão suscitados a partir da palavra poética, né? O zine, ele tem 36 poesias e um mini conto aqui no meio. A ideia do zine Chama é abrir a possibilidade de diálogo, justamente por isso ele tem tantos espaços em branco também. Para quem tem o Chama já conhece, mas a ideia é que você dialogue com ele também escrevendo, também produzindo e acenda essa chama, tanto chama de fogo quanto a chama de chamado de voz. Então essa é a minha produção independente do ano passado. Fico muito feliz com o resultado, com ver como o modo que ela circula. Às vezes a gente se frustra também dentro desse processo, a gente queria mais, enfim, mas a gente está criando uma nova lógica de leitura, de difusão da leitura, de ampliação do nosso público leitor. É legal pensar que se eu não tivesse publicado esse livro aqui, eu estaria dependendo de conseguir algum edital, de submeter alguma editora, e talvez perderia parte da minha identidade dentro desse processo. Quando publicado por mim, esse livro, eu tenho essa possibilidade de colocar a minha voz para circular, de ampliar o meu público leitor, de experimentar a minha voz poética ali, e experimentar as minhas capacidades criadoras e produtivas para pensar o meu livro, né? A minha publicação. Tá aí. Esse é o Chama, então. Pensando nisso tudo, a gente vai começar a pensar na estrutura desse caderno que a gente vai produzir hoje. Essa oficina ela vem tanto para aquelas pessoas que querem produzir um caderno e criar esse espaço de diálogo consigo mesmo, ou seja, manter como um diário, como eu tenho os meus cadernos, manter como um caderno de escrita de poesia, de experimentação da prosa, de registro de sonhos, planejamentos futuros, enfim, para pessoas que querem abrir essa possibilidade de diálogo, quanto para pessoas que querem produzir dentro de uma tiragem maior, um livro, um produto para comercializar, pensando na difusão da própria literatura, né? Para novos autores que buscam meios de publicação que não sejam só a internet, mas que a gente busque hoje também formas de monetizar esse trabalho, né? Literatura também é trabalho, e como que a gente pode fazer com que a nossa voz circule sem depender desse mercado, né, tão arcaico do livro que eu já mencionei. Então, produzir a própria obra, produzir o próprio livro é uma das formas da gente se inserir também dentro desse espaço, desse movimento literário das ruas também, né? A gente precisa ser lido, a gente escreve para ser lido, para dialogar, refletir, reformular o mundo, enfim. Então, a gente vai pensar de duas formas para quem quer só produzir um caderno, para que se tenha como registro, para ampliar essa possibilidade de diálogo, mas também para aquelas pessoas que querem produzir o próprio livro, pensando então na forma de difundir a sua literatura. Vão ter
cuidados diferentes, é óbvio, na hora da produção, pensando tanto numa quanto outra coisa. Já pensando na capa, né? Quando você produz um caderno para você, você vai pensar numa capa já pessoal, enfim, uma coisa que você pode alterar, mudar depois. Quando a gente pensa já na publicação, a gente vai pensar numa coisa que a gente possa reproduzir, ou seja, para que seja uma tiragem um pouco maior, né? Então a gente vai trabalhar com um pouco mais de impressão e outras coisas, e isso eu vou comentando ao longo do processo, mas e aí curadoria, né, do texto que vai estar ali, da edição desse texto, enfim, que esses são pontos que eu não vou entrar hoje, porque a gente tem meia hora de vídeo para conseguir costurar, desenhar e fazer esse caderno acontecer. Para começar, eu vou mostrar os materiais que a gente vai utilizar então para a confecção do modelo de caderno como esse. Eu já antecipo também que o mesmo processo de encadernação possibilita que a gente faça cadernos como esse aqui, ó, cadernos de tecido, né, com capa em tecido. Tem gente que gosta de trabalhar com tecido, esse daqui é uma possibilidade para quem gosta desse tipo de encadernação. O processo de costura vai ser o mesmo, que vai mudar é o processo de confecção da capa desse caderno, tá bem? A gente vai utilizar hoje, eu utilizo papel reciclado, né? Eu utilizo nos meus cadernos papel reciclado ou papel marfim. Esse modelo vai ser de papel reciclado comprado de livraria mesmo. Recomendo bastante, é muito gostoso de escrever e a gente está trabalhando aí com, né, outra forma, outro tipo de material também. Para a capa dos nossos cadernos eu utilizo tanto papel Paraná, que é esse papel aqui, que pode ser encontrado nas livrarias em várias gramaturas. Recomendo muito que a gente sempre pegue uma gramatura maior, para que a gente tenha mais resistência e mais força na capa. Ou eu trabalho também com papelão, tá? Para quem gosta aí de reutilizar materiais, é uma possibilidade também a gente trabalhar com o papelão. E uma outra possibilidade que eu tenho, que eu gosto bastante, é uma talvez das minhas preferidas, que é uma forma da gente reciclar materiais, ressignificar materiais, é a gente utilizar capas de enciclopédia e cadernos antigos. Eles geralmente vêm numa gramatura muito boa, são bem durinhos e infelizmente hoje já não são mais utilizados, né? O Google está aí cumprindo as funções que as enciclopédias e Barças cumpriam, e a maioria desses materiais aqui hoje são descartados, então eu recolho. Muitos meus amigos todos aí já sabem que quem tem Barça, quem tem enciclopédia, eu já fiz a limpa para poder produzir a partir deles, utilizando tanto as capas quanto uma coisa que eu gosto muito é utilizar também o miolo desses materiais, tanto de dicionários antigos que não são mais utilizados, quanto de enciclopédias, porque essas enciclopédias, a gente muito bem sabe, apresentam muitas ilustrações e desenhos, enfim, né? Eu tenho muita coisa. Para quem quer se aventurar, começar a se aventurar nesse universo da encadernação artesanal, da colagem, das publicações independentes, eu recomendo muito que se tenha uma boa pasta com muita coisa para recorte e colagem. Eu tenho aqui todo panfleto, livro, qualquer coisa que eu ganhe vem parar aqui recortado dentro de outras pastas e outras caixas, para que depois eu tenha essa possibilidade de recorrer a esse material para produzir também. Então a gente vai lá pensar em papel reciclado, a nossa capa, né? Hoje eu vou trabalhar com uma capa de enciclopédia que eu tenho aqui para a gente encapar, tá? Eu vou fazer tipo Ana Maria Braga, que vai fazendo em etapas o processo para mostrar para vocês e a gente conseguir, dentro de um tempo não tão longo, desenvolver esse material. A gente vai utilizar régua, né? A gente vai utilizar agulhas, tanto agulha de costura para poder passar o fio encerado, então tem que ser uma agulha um pouquinho maior para o fio encerado, que a gente vai trabalhar com ele para costura. Preciso de uma agulha um pouco mais grossa para poder fazer os furos da capa do caderno, tá? Para fazer os furos da capa onde os fios vão passar. Eu vou utilizar também um molde para o furo
para a medida das folhas que eu vou, depois eu vou passar as medidas para vocês. Eu vou utilizar, claro, os meus recortes. Eu já tenho aqui os meus recortes que eu vou utilizar para a capa desse caderno também. Eu vou precisar de um grampinho como esse ou algum similar. Eu vou precisar de tesoura ou estilete, principalmente estilete. E aí também que eu gosto muito é uma tábua de corte para mesa de corte de costura. Essa minha já está bem desgastada porque foi muito bem utilizada e me ajuda a proteger a mesa e ter mais estabilidade no corte. A gente vai utilizar 30 folhas de papel reciclado. Essas 30 folhas a gente vai dividir em blocos de 5. E para começar, eu vou mostrar uma, os outros blocos eu já tenho aqui. Para começar a gente vai dobrar bem. Eu, para produção maior de material, utilizo a guilhotina, mas a ideia é trabalhar com materiais que vocês tenham em casa também. Então, hoje eu vou trabalhar com o estilete para o corte. Dobrei, vinquei, utilizei um apontador aqui só para deixar bem marcado aí a minha dobra. Eu vou fazer isso em pé, que em pé a gente tem mais firmeza na mão, uma vez que, né, a gente está trabalhando com um objeto cortante. Crianças, por favor, peçam ajuda. E aí, só fazer o corte ali na marcação. E aí, mais uma vez, a gente vai fazer a dobra, porque a gente está trabalhando hoje com um tamanho de caderno que é o caderno A6, tá? Que é a metade da folha sulfite. É esse que a gente vai trabalhar hoje aqui, beleza? E aí eu junto então, eu vou fazer um caderno com 6 bloquinhos de papel, que tem 5 páginas, 5 folhas, que se transformam em 10 folhas, quando dobradinhas assim, né? E se transformam em 20 páginas. Então, um caderno com 100 blocos desse, eu tenho 120 páginas. Para fazer o furo dele, como é que é o processo? Eu tenho aqui comigo, e eu recomendo muito que você faça também, um pequeno gabarito. Esse gabarito me mostra aqui as medidas que eu tenho para fazer aqui. Quais são as medidas? 2 e 2 centímetros, 2 e 2 centímetros para as pontas, né? Considerando aqui 2 centímetros do início para o primeiro furo, 2 centímetros para o segundo furo. Entre furos eu vou ter mais ou menos 7 centímetros, mas eu sempre conto de baixo para cima, de cima para baixo, para ter melhor essa referência. Então 2 centímetros aqui, 2 centímetros. E o gabarito vai ficar assim. Para quê? Para eu poder marcar o meu papel. Então eu vou pegar o meu papel e o gabarito aqui e vou fazer nele de qual é a altura desses furos, para eu poder ter certinho e bem reto. E aí eu pego minha agulha um pouco mais grossa, né? Para poder fazer onde eu fiz a marcação, eu abro aí o bloquinho e furo. Recomendo que você faça já todo o processo de dobrar, cortar, furar o papel antes de começar a fazer o caderno, para a gente não precisar pausar essas etapas no meio. E aí então, eu tenho lá, furadinho, legal, todos os blocos, beleza? Em seguida, a gente vai começar o processo de fazer a capa do nosso caderno. Tá? Eu vou mostrar como é que vai o processo da capa, mas para costura, como eu já vou fazer em seguida, eu vou utilizar essa capa que já está pronta, já está furada aqui bonitinho, para a gente poder acelerar o processo, tá bom? Sempre trabalho com colagem, utilizo muito a técnica de colagem com a utilização de verbetes do dicionário, tá? Gosto de trabalhar, de ressignificar as palavras e as significações delas a partir desse diálogo, né? De uma nova imagem com a palavra posta ali.
Para a gente fazer isso, as medidas que a gente tem aqui do caderno A6, deixa eu conferir na colinha, para não mentir para ninguém, é de 15 centímetros de 16 centímetros por 11. Uma vez que o bloquinho de papel, ele tem 15 por 10,5. Então a gente vai deixar aí para ter essas bordas sobrando um pouquinho maior. Então trabalhando com 16 por 11, beleza? Com a capa, eu vou trabalhar também, acho que eu não falei na hora dos materiais, com papel craft. Papel craft normal, convencional, pode ser comprado de rolo ou já de tamanho de folha 4. E para fazer a colagem desse material, eu sempre colo a parte áspera e deixo a parte lisa do papel craft para fora. Vou utilizar também a cola Cascorês ou qualquer uma outra cola boa que você tenha aí. Eu sempre utilizo um pote, alguma coisa para colocar um pouco de cola e nunca colocar a cola direto em cima do meu material, uma vez que isso pode molhar demais, dar bolha na hora da colagem, enfim. E também, super importante para a confecção do nosso caderno, um pincel para trabalhar com a cola aí. Então a gente vai começar esse processo passando cola na capa. Essa é a hora que o vídeo pode ser acelerado. Passa a cola na capa inteira, passa bastante cola, não economiza. Cuida só para que o excesso não deixe com marcas. Tudo em excesso deixa marcas, né, pessoal? Na vida, na encadernação artesanal. Reflexões artesanais aqui. E aí a gente vai virar. Eu colo já, né, a minha capa no papel. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é utilizar um pano e passar por cima para que não fiquem as bolhas, enfim, e que tenha uma boa aderência do papel na cola. Como eu trabalho com reutilização de materiais, às vezes os materiais eles já vêm com algum tipo de marca, vinco, enfim. Eu não trabalho com uma perspectiva de fazer um objeto perfeito, que ele não vai existir. Não é essa a minha obsessão, não é fazer um objeto perfeito. E nem que não tenha cara de artesanal. Tem muita gente que vai fazer a coisa artesanal e busca muito essa referência de imagem que não parece artesanal. Eu gosto da cara artesanal, aprendi com a Lely isso e levo pra mim sempre. O que a gente vai fazer aqui agora é cortar para fazer as dobras e terminar de encapar esse caderno. A capa, tá? O que a gente está fazendo é isso aqui, tá? A gente estava trabalhando com a capa bruta e agora ela vai ficar assim. Essa é a contracapa do caderno que eu estou montando com vocês. E aí, mais cola. Eu gosto de tirar só um pouco desse excesso aqui, para que não fique tão marcado, gasta menos cola. Vai lá. Hoje é um dia feliz aqui em Palotina. Depois de semana sem chuva, voltou a chover. A gente já vem enfrentando aqui no oeste
uma seca de uma estiagem de quase 10 meses, né, em que a gente está tendo chuvas muito pontuais, então hoje é um bom dia porque chove. É outono e chove. Olha, a gente ainda consegue comemorar algumas coisas em meio a uma pandemia, né? Isso é importante também. Colei as duas abas inferior e superior e agora eu vou colar as abas laterais. Vamos lá. Para fazer a capa também, eu já selecionei as imagens que eu vou utilizar para minha colagem, né? Para que fique mais rápido aí o nosso processo. É uma coisa que eu indico também fazer antes de começar o seu caderno, para que seja uma escolha consciente, tranquila. E aí para quem vai pensar em fazer uma publicação, né, de tiragem um pouco maior, de alguns exemplares, um cuidado ainda maior na curadoria dessas imagens e pensando sempre o que você quer comunicar com a sua capa, né? A capa é a primeira impressão, o primeiro impacto que o nosso leitor vai ter quando encontrar o nosso livro. Quando eu produzo o Chama, não é à toa que ele vem com esse silêncio, né? Existe uma intencionalidade nisso. Quando eu trago os cadernos com colagens e frases, há uma intencionalidade nisso. Nesse daqui está escrito olhar com os olhos do mundo, né? Ampliando ou algumas vezes quebrando aquilo que está dito pela própria imagem. Agora, para fazer esse miolo da nossa capa, a gente já tem aqui a capa, né, encapada com o papel craft. Eu vou utilizar um papel um pouquinho maior de gramatura, gramatura 180, 200, enfim, é interessante que a gente utilize. Pode ser até o papel craft cartão, que eu utilizo em várias das minhas encadernações, ou um papel colorido, tá? Pra gente fazer então aqui, ó, pra gente cobrir essa dobra e dar um pouquinho de cor pro nosso caderno. Então vai lá, sempre aplicando a tinta com o pincel, deixando ela bem homogênea para evitar o máximo possível bolhas, enfim. Elas vão existir, isso é inevitável. A gente está trabalhando com um líquido num papel, então a não ser que você seja uma máquina, não vai ter marcas, mas não se culpe. E agora eu vou inserir então aqui. Trabalho muito com a medida do olho. Se você é uma pessoa um pouquinho mais detalhista, talvez te incomode, mas aí cada um pode buscar desenvolver, né, o seu jeito a partir daquilo que eu vou apresentando. Foi assim que eu desenvolvi o meu jeito de fazer cadernos também. E aí a gente tem então o primeiro passo da capa feito, certo? Lembrando que as medidas são 16 por 11, a gente utilizou papel craft para cobrir a capa e aqui um papel de gramatura um pouco maior para fazer esse miolo. E já selecionados eu tenho, para a gente trabalhar com essa capa, aqui eu tenho a contracapa já pronta, né? Já selecionados eu tenho os papéis que eu vou utilizar para colagem. Eu vou montar aqui e já mostro para vocês também. Para essa colagem eu estou utilizando um papel vermelho de fundo
E além de 2 imagens, uma poesia da poeta paranaense Helena Collodi. Gosto muito da Helena Collodi, gosto muito da poesia paranaense, Paulo Leminski, a Sionara Souza, Ana Guadalupe, Francisco Malman, vários outros poetas. Quem eu trago hoje para esse caderno, Helena Collodi, com uma poesia chamada Paz, um haikai chamado Paz. Fiz a aplicação da primeira folha. Que vai ser minha base de fundo que eu quero para o meu caderno, para a capa do meu caderno. Vou fazer agora a imagem que eu selecionei. Eu já fiz um croquis, já montei essa imagem antes de começar o vídeo, né? Fiz a seleção das imagens, enfim, e da composição dessas imagens já antes do início do vídeo, para que a gente pudesse conversar e ter mais tempo pensando nesse processo de confecção do nosso caderno. Lembrando que eu vou montar essa capa com vocês, mas a capa que eu costuro é outra. Uma vez que minhas capas não se repetem, né? Eu não trabalho, como eu trabalho com colagem, recorte de material para a capa dos cadernos. Elas são produções únicas. Vamos lá para a última imagem, que é e agora, por último e não menos importante, eu pego um pouquinho de água no pincel para fazer um processo que a gente chama de vernizar essa imagem, tá? É água com cola mesmo, um pouquinho de água só molha bem o pincel. E aí a gente vai vernizar para ele ficar tanto mais bonito quanto mais resistente. E vai ficar com essa cara de verniz mesmo. Cola e um pouquinho de água. Só o pincel um pouquinho molhado e a cola para dar uma durabilidade melhor sobre a imagem, sobre as figuras, enfim. E dar esse aspecto de verniz. E aí, agora não vai dar pra ver direito porque tá com verniz em cima, mas daqui a pouquinho eu mostro ele prontinho, seco. A poesia diz: atenua-se a pergunta, num instante de paz, floresce a eternidade. Deixa ele secando aqui. E agora a gente vai para o processo de costura. Antes da costura, claro, como ele está secando agora, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas a gente tem o processo de furar as capas, tanto a capa quanto a contracapa, que é a capa de fundo. Para fazer o furo da capa e contracapa, eu utilizo novamente meu gabarito, tá? Esse gabarito eu vou posicionar centralizando ele na minha capa, tá? Deixo ele bem centralizadinho ali, mostrar aqui para vocês, deixando do que seria de onde vem a costura, né? Da lombada
para dentro 1 centímetro, tá? 1 centímetro, entre 1 centímetro de distância para dentro. E aí o mesmo gabarito eu vou seguir, né, de 2 centímetros entre os furos, 7 centímetros, 2 e 2. Para quem tiver dúvidas ainda depois sobre o gabarito, enfim, pode me escrever por e-mail, pode me chamar no Instagram, no blog, em qualquer espaço que eu vou responder as dúvidas de vocês. Todas. E agora a gente começa o processo de costura. Para furar, eu sempre lembro que eu utilizo um corvinho de base embaixo e para não machucar as mãos também, um corvinho sempre segurando a minha agulha. Beleza? Aqui. Um corvinho para segurar a agulha e aí eu faço o meu furo. Para começar o nosso processo de costura, eu vou utilizar o fio encerado. A gente vai começar pela capa. Fio encerado. Eu vou pegar a medida do fio, qual é? A medida do caderninho, mais 2 passadas. Ou seja, eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não, pessoal. Desculpa, a gente está fazendo com 6 blocos. Então são 6 vezes a medida do caderno, mais 2 vezes de sobra, que aí sim a gente tem 8. Então aí o fio, vou pegar a minha agulha. Vou passar aqui muito cuidado para não desfiar, como o fio encerado. Ele tem vários fios, né, montando ele. A gente tem que cuidar para não desfiar a ponta, mas como a gente tem essa sobra de 2 passadas, se acontecer depois a gente consegue cortar um pouquinho. Eu vou pegar a capa e virar ela sobre a minha mesa, tá? Para baixo. O topo dela tá aqui. E aí eu vou pegar o meu primeiro bloco. Os meus blocos, eles levam as minhas poesias e essa capa de identificação. Então eu tenho uma sequência, né? Quando você tem os blocos em branco, para quem vai fazer um caderno, não tem problema a sequência das folhas, mas é interessante que se deixe sempre elas dobradas do jeito que você dobrou para o mesmo lado, que a lombadinha dela fica certinha daí. A gente vai começar como? Vou pegar o primeiro bloco. Para quem vai fazer uma impressão, então mais cuidado ainda de manter a ordem desses cadernos. Né? A folha que vai ficar virada para a capa. E aí eu vou passar de dentro para fora a agulha aqui. De dentro para fora. Vou puxar até ficar só uma rabetinha aqui. E aí eu vou prender com aquele clips. Isso. Tenho o meu bloco solto aqui, passado, né? E aí eu vou pegar o quê? Eu vou virar a minha capa e vou passar de fora para dentro da minha capa. E novamente eu vou virar. E aí o que eu fiz foi amarrar, né? Foi amarrar a minha capa no meu bloco. E aí agora eu vou voltar para dentro do caderno. Voltei lá dentro. Voltei, eu vou sair no segundo furo. Então eu vou passar de dentro para fora agora no segundo furo. A gente já tem a primeira capa, o primeiro furo preso. Para encadernação artesanal a gente precisa de bastante firmeza na mão, mas também bastante cuidado. Porque a gente está trabalhando com papel, papel é um material sensível. Então a gente precisa de cuidado na hora para não rasgar esse papel e estourar o que seriam os pontos ali da folha. Eu vim para fora, voltei novamente aqui por dentro da capa e puxo lateral. De dentro para fora do bloco, de fora para dentro da capa. E aí eu tenho o segundo furo da capa presa, né? E aí eu vou voltar aqui pelo segundo furo, né? Espero que dê pra ver direitinho pra vocês. E aí eu volto nesse mesmo segundo furo. O furo que eu saí é o furo que
eu volto. E aí eu vou sair então de dentro para fora no terceiro furo. Vamos lá. E agora, sair aqui no furo, eu vou vir de fora para dentro da minha capa no meu terceiro furo. Aí puxo todo ele e venho, sempre essa volta é aqui, ó, pela lateral. Tá vendo? Sair aqui, vou vir pela lateral. E aí, viro de novo esse caderno para mim e volto no terceiro furo. E aí, novamente, saio no quarto furo, sempre tomando cuidado. Essa parte é bem especial porque a gente precisa deixar firme. E novamente eu vou sair. No último furo agora eu saí. Vou voltar de fora para dentro da minha capa. Vou passar a lateral aqui. Certo? Passei a lateral. E agora eu não vou voltar no meu quarto furo. Agora eu vou para o segundo bloco. Tá? Meu segundo bloquinho aqui. Eu vou colocar ele bem certinho em cima do primeiro bloco que foi costurado. Ali bonitinho. Dá uma conferida para ver se está bem preso todos os blocos da capa, se ele não está soltinho, enfim, se ele não está cambaleante ali. Se ele tiver, né, vai fazendo o ajuste sempre, soltando um pouco mais o barbante. O barbante foi encerado. E aí a gente vai o quê? Agora, como a gente está aqui embaixo, a gente vai de baixo para cima subindo, só que entrando no segundo bloco. Para fazer isso, como é que a gente faz? Saímos aqui, agora a gente vai entrar no primeiro furo inferior da página, puxa lá para dentro. E aí eu vou sair no meu segundo furo direto. Entrei e já saí direto. Mas se eu fizesse só isso e já voltasse, eu perderia a linha. Então o que eu preciso fazer agora? Esse é um detalhe importante. A gente vai fazer, como a gente vê aqui, aqui a gente faz corrente e aqui a gente faz trança, né? Os dois meios são tranças e os dois das pontas são correntes para firmar, então, e amarrar, costurar um bloco no outro. Como é que eu vou fazer? Eu estou subindo, então eu vou passar entre, estão vendo aqui? Entre os dois furos, eu vou colocar a minha agulha, vou levantar aqui, vou puxar o meu fio e vou voltar, ó, depois do furo. E aí eu tenho a minha primeira meia trança, certo? E aí eu vou entrar no segundo furo, mas eu só entro no furo então, depois de fazer essa passada ali pelo bloco de baixo, para que ele fique firme ao bloco de baixo. Beleza? Dou sempre aquela puxadinha, cuidando para não estourar o ponto. E aí eu posso sair no terceiro furo. Sair no terceiro furo, eu vou novamente passar antes, estão vendo aqui? Passar antes, levanto a minha capa. Quem tem aquelas agulhas curvadas já de costura artesanal mesmo, faz mais fácil que não precisa nem levantar, né? Passa a agulha aqui e ela já sai ali. Mas a gente está trabalhando com uma agulha reta que tem em casa mesmo, vai passar o fio aqui e vai voltar depois da passada, né? Então, o fio saiu, passou aqui, voltou aqui no meio. E agora sim eu vou voltar pelo mesmo buraco que eu vim, porque o bloco já está amarrado. E aí novamente eu vou sair no último furinho. Agora eu vou marcar, vou fazer também, faço a passagem. Como eu estou subindo, eu vou de baixo para cima, né? Faço a passagem mas agora eu não volto nesse mesmo furo. Agora eu vou fazer o quê? Pego mais um bloco. E aí eu volto. Mas eu volto nesse bloco. E aí mesmo processo, só que agora de cima para baixo, né? Costura. Sempre vai e volta. Saí no segundo furo, entrei no primeiro, saio no segundo.
Saí no segundo, o que eu vou fazer? Saio no segundo. Como eu estou descendo, agora eu vou entre os blocos, passar a minha agulha. E agora eu já não estou mais nesse primeiro bloco metal, porque eu já tenho 3 blocos. Então eu vou passar entre o segundo, o primeiro e o segundo. Aqui, ó. Certo? Espero que dê para entender certinho como eu estou mostrando o desenvolvimento dessa costura, cheia de mistérios. Saio no terceiro furo, e aí o mesmo processo, né? Saí, o que eu vou fazer? Como eu estou descendo, eu vou entre o bloco, os 2 blocos inferiores, passar, dar uma voltinha e voltar para fazer a minha trança. E aí eu volto no mesmo furo que eu saí. Fala demais. Prende bem e sai no último furo novamente. E aí eu vou passar mais uma vez entre os blocos e voltar para fazer a corrente. Mais um bloco, como eu saí no último. No último eu sempre pego o próximo bloco e volto de dentro para fora. Entrei, já posso sair. Eu já tenho o meu bloco preso. Tenho o bloco preso, de novo. No inferior eu vou entrar, vou levantar, e vou, levantei, e agora eu vou sair, deixa eu mostrar certinho, e agora eu vou sair aqui, formando então a trança no meio e as correntes nas pontas. E aí eu volto pelo mesmo furo. Próximo, mesma coisa. E aí a gente está fazendo esse caderno com 6 bloquinhos, né? 120 páginas. Geralmente quando eu faço para comercialização eu faço com ele com 8 blocos, que são 160 páginas. E aí se alguém quiser um caderno com mais páginas, se faz com mais páginas ainda. Uma coisa que as pessoas procuram bastante é caderno com pauta. Eu não faço, porque eu trabalho com esse papel reciclado aqui e ele não vem pautado. Imprimir linhas encareceria muito, e outros papéis com linhas de papel reciclado são muito caros. Como eu busco vender um produto acessível para que qualquer pessoa possa ter um caderno artesanal, né, onde registre as suas memórias, eu gosto de manter um preço acessível, trabalhando com materiais acessíveis, e assim, né, a gente deixa essa cadeia mais lógica e mais forte. Então vamos lá, saí no último furo, o que eu faço? Volto no próximo bloco, de fora para dentro, já saio no segundo, de cima para baixo, saí de novo, passo entre o bloco de baixo, que já está amarrado, para fazer a costura desse, e volto, e assim por diante. Legal para quem gosta de costurar, põe um podcast, um vídeo, alguma coisa, ou às vezes a minha melhor meditação é quando eu estou costurando em silêncio, durante horas, cortando corvinho, cortando papel, costurando, alinhavando, subindo e descendo, né? Acho que é um processo de introspecção, um processo de cuidado, de olhar atencioso que a gente tem, que é bem interessante de se preservar. Dizem que os contadores de histórias eles começam em 2 linhagens, né? A linhagem dos contadores viajantes, enfim, os comerciantes, navegantes e outros tipos de viajantes que existiam antigamente, e os artesãos, né? Os artesãos e artesãs, as lavadeiras,
sapateiros, pescadores, os homens que faziam as redes, enfim, que os contadores de histórias se faziam ali, porque como era um trabalho muito repetitivo, esses homens e mulheres, eles passavam muito tempo juntos e nessas horas eles repetiam e contavam as histórias, o que fez com que essas histórias ficassem gravadas na memória afetiva e coletiva dessas pessoas. Saímos aqui, a gente está fazendo já de 6 blocos, então a gente tem 5 blocos já costuradinhos, certinho. E o nosso último bloco a gente não vai entrar diretamente nele, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai sentar ele aqui em cima das nossas folhas. E aí a gente vai pegar a nossa contracapa. Aqui a nossa contracapa já furada. É interessante que se atente, ainda mais alguém que vai colocar uma imagem, enfim, alguma coisa na contracapa, que né, na capa ela fica desse lado, na contracapa a gente tem que sempre cuidar com o lado em que vai furar direitinho ela. E aí como é que a gente vai fazer? A hora que a gente sai, né, na nossa lógica de costura, a gente já voltaria para o próximo bloco. Quando a gente chega no último bloco, a gente não faz isso. A gente deixa o bloco solto aqui e a gente começa a costura pela capa. Como? Assim. Pego a capa, vou passar de fora para dentro, aqui o fio. Pede com bastante cuidado. Passei de fora para dentro da capa, eu vou agora passar o entre blocos, aquela hora que a gente prende um bloco no outro antes ainda de entrar no papel. Eu vou passar agora o meu entre blocos, ou seja, levantar aqui, voltei entre as casinhas e prendi para já ter a amarra. E aí sim, finalmente eu vou achar aqui no meu papel agora sim eu vou achar o meu furo. E aí sim eu entro. Essa é uma hora que tem que ser feito com bastante cuidado, uma vez que a gente quer uma capa bem firme para o nosso caderno, né? Então entrei, vou sair já pelo meu próximo furo. Saí por ele, o que eu vou fazer? Estou aqui fora. Agora eu vou entrar na minha capa. Aqui. Entrei na capa, puxo o lateral aqui para deixar ele preso ali dentro. E agora sim eu vou para o bloco de baixo para fazer a costura e aí eu volto agora no furo e agora sim para dentro da minha capa. Saio de novo, tô aqui fora de novo, volto por dentro, de fora para dentro da capa, puxo o lateral aqui, estão vendo? Dou aquela firmada, com muito cuidado para não estourar o ponto do caderno. E aí a gente vai passar de novo o entre blocos, né, para o bloco de baixo, para fazer a costura da trança. Volto aqui entre as duas casinhas. Firmo bem e agora sim eu volto pelo mesmo furo. Sempre quando a gente volta pelo mesmo furo, tomar bastante cuidado para que a agulha não fure o fio encerado que já está dentro do buraco. Ele pode desfiar, pode furar numa altura que na hora de puxar ele não tem firmeza, enfim. Agora eu vou sair de novo no meu último bloco e repetir esse processo, no meu último furo, né? Saio, já volto pela capa, puxo capa lateral e aí sim eu vou passar entre blocos
novamente. E volto para o meu último furo. Voltei ali para o último furo. Como acabou esse é nosso essa última volta para dentro do caderno, eu vou pegar o fio que sobrou. Por isso que é interessante que a gente tenha, né? A gente faz a medida de um para cada bloco e 2 extras, para que a gente tenha um pouquinho de fio para trabalhar as amarras e costuras finais. Com essa sobrinha, quando falta, é muito ruim. Então a gente vai pegar aqui e vai passar entre os furos aqui, ó, só para fazer um nozinho e prender. Eu faço um nó bem simplesinho, passo aqui embaixo, ó. Passo embaixo, deixo esse balão e resgato aqui por dentro. E aí sim, eu vou cortar. E eu sempre tô sem isqueiro aqui, mas eu sempre queimo essa pontinha que sobrou aqui pra ela não desfiar. E aí eu vou finalmente lá pro começo do meu caderno, onde é que tava o clips no primeiro bloco. Posso retirar o clips. A gente tem ali também sobrando um fiozinho, mas esse fiozinho a gente não vai cortar. A gente vai amarrar ele como o outro, né? Passando ali por baixo da linha, deixa o balãozinho e puxa para dentro. Mas uma coisa que eu faço nesse processo de ressignificar, encontrar o meu modo de fazer o caderno artesanal, eu tenho uma tag com a marca, que é Viramundo, né? Essa tag eu faço ela em carimbo, eu fiz um carimbo com a logo, em papel craft, então eu recorto papel craft pequenininho, e aí eu prendo ele. No começo ele era para mim um simples identificador, assim, uma etiqueta de preço dos cadernos. Depois ele passou a significar também como um marcador de páginas, né? Ele fica aqui dentro. A pessoa não precisa tirar. Ela fica dentro como um marcador de páginas desse caderno. E é isso. Tá pronto o nosso caderno artesanal, o nosso guardião de memórias. Agora é fazer a parte principal, que é escrever. Só mostrando aqui, já seca, quase completamente seca, o resultado da outra capa, né, que eu montei, com a poesia da Helena Collodi. Aqui a contracapa dela, vai ser minha próxima costura. Esse caderno vai estar disponível para venda tanto no meu Instagram quanto no meu blog. O blog, para você acessar tanto os meus escritos quanto por lá você consegue comprar também o Zine Chama, quanto encontrar referências dos cadernos. É artesãodapalavra.wordpress.com. Então quem quiser acessar, conhecer um pouquinho mais da minha literatura também, dos meus trabalhos como contador de histórias e artesão da palavra, tá tudo lá. Para quem quiser, enfim, né, acompanhar esses trabalhos, eu estou no Instagram também como Leomir Bruch, BRUCH, ou como @expedição Viramundo. Nesse link você encontra mais referente aos cadernos e comercialização desses modelos e dos meus modelos em Corvim. É isso, eu espero que tenha sido proveitosa essa oficina, tanto para vocês como foi para mim. É muito gostoso falar vendo a chuva e sabendo que a chuva anuncia novas coisas pra gente. Para encerrar, eu gostaria muito de agradecer a toda a organização do Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná. É uma honra, um orgulho, um prazer, uma alegria sem fim poder participar desse movimento, tá dentro dessa corrente de artistas. Agradeço muito a toda a equipe que tem pensado, planejado e que tornou possível esse festival de acontecer, tomando essas medidas emergenciais para que a gente pudesse continuar produzindo, fomentando e divulgando o nosso trabalho. Agradeço muito de verdade, do fundo do meu coração, todo mundo que está envolvido dentro desse processo, dentro desse festival. Também agradeço à Rede Regional de Cultura, o Conselho de Municípios Lindeiros e
a Itaipu Nacional, realizadores e patrocinadores desse festival. É isso. A gente se encontra por aí. Até logo, fiquem em casa e tchau. Produzam, escrevam, façam muito.